Como vocês estão? Que saudade a tia Roberta está. Mas hoje, uma sexta-feira, 14 de agosto de 2020, é a nossa aulinha de religião. Isso mesmo. E o que nós iremos falar hoje? Nós iremos falar hoje da vocação religiosa. E o que é vocação, gente? Vocação é aquele chamado de Deus. Ai, que coisa mais linda, minha gente! A vocação religiosa tanto pode ser para homens como para mulheres. Eles se colocam a serviço das pessoas mais necessitadas. Isso mesmo. As religiosas, as moças, elas procuram uma congregação para morar lá e servir aquelas pessoas e a Deus. Mas como foi que surgiu a congregação das Irmãs Franciscanas de Nossa Senhora do Bom Conselho? Vamos conhecer, crianças? Vamos lá! Crianças de Jesus, vocês vão amar a história das irmãs. Vamos conhecer hoje a história daquelas irmãs franciscanas de Nossa Senhora de Bom Conselho. Um missionário capuchinho chamado Frei Caetano de Messina andava pregando lá no sertão de Pernambuco, em 5 de fevereiro de 1853. Chegou ao povoado de Papacaça, hoje conhecida como Bom Conselho. Lá ele encontrou muita pobreza. Ele então pediu a Nossa Senhora do Bom Conselho para que o ajudasse nas suas missões naquele lugar. Surgiu a congregação das Irmãs Franciscanas de Nossa Senhora do Bom Conselho, quando 4 jovens daquele lugar de Papacaça, atendendo ao chamado de Jesus, aceitaram ser freiras. Foram acolhidas pelo capuchinho Frei Caetano de Messina. Construiu o colégio e deu às 4 jovens o hábito da Ordem Terceira de São Francisco. A elas foram confiadas 18 adolescentes, para que fossem ensinadas às jovens que elas teriam um futuro e que encontrariam a salvação. E com essa linda história que a tia Roberta acabou de contar, nós vamos conhecer através de uma das irmãs do nosso colégio, irmã Expedita, que também é a diretora do nosso colégio. Ela irá responder, ela irá falar como foi seu chamado, como foi que ela decidiu que iria ser uma religiosa, uma freira, ela iria aceitar, ou como ela aceitou a esse chamado. Vamos conhecer a história e depois nós iremos conhecer as outras irmãs que vivem ali na comunidade do Colégio de São José, a escola que vocês estudam e que tia Roberta tem o amor e o prazer de trabalhar. São irmãs dedicadas, irmãs que são muito humanas. Elas ajudam, elas amam o que elas seguem, que é a vocação religiosa, aquela vocação que elas disseram sim a Deus, certo? Vamos conhecer, gente? Paz e bem, família CSJ. Hoje a nossa aulinha, não é? Começo vocacional. E hoje nós escolhemos aqui Irmã Expedita, nossa diretora, mulher simples de Deus, que aceitou o chamado de Deus. E hoje ela vai responder para nós umas 3 perguntinhas. Irmã Expedita, qual é a missão de uma freira na prática? Bem, quando a gente se consagra, né, quando a gente escolhe viver, né, o Evangelho e seguir a vida religiosa, então a gente vem assim, sem muita experiência, né, do que seja realmente seguir Jesus Cristo de perto. E aí você participa de alguns encontros vocacionais, né? E aí a gente vai conhecendo as irmãs, conhecendo o espaço, né? O convento. E aí as irmãs vão nos orientando, né? Trazendo para nós a importância do Evangelho, né? Na vida. E São Francisco de Assis, né?
que nós já conhecemos por termos uma família muito católica e uns pais que seguem, né, a Ordem Terceira Secular de São Francisco. E nós temos essa semente, né, que eles plantam na gente no meio familiar. E a gente conhece um pouco já da história, né, de São Francisco e Santa Clara. Por sinal, hoje é o dia dedicado a Santa Clara, né, que a gente está hoje vivenciando. Que a pouco teremos uma celebração eucarística, né, para vivenciar esse momento muito especial. E assim, a missão que é de uma freira é realmente se consagrar ao Senhor, né? Nós não escolhemos o matrimônio, nós escolhemos a vida religiosa, que é a vida onde a gente vai se consagrar inteiramente a Ele, né? Viver só para Jesus. Esse é o nosso objetivo maior, é o nosso carisma, quando a gente escolhe a vida religiosa. É seguir a Ele bem pertinho, né? A gente não casa, não tem outras preocupações. Tem sim, né? Na missão que a gente executa. Mas a gente serve a Jesus Cristo mais de perto, exclusivamente para Ele. Muito bem, irmã Expedita. Por que a senhora decidiu ser religiosa? Eu decidi desde pequena, né? Eu tinha assim mais ou menos meus 13, 14 anos, quando eu realmente comecei, como se diz, a namorar a vida religiosa. Meus pais, como eu coloquei, muito católicos, mamãe desde pequenininhas que nos levava a levar tudo que a gente colhia, não é? Para a casa de caridade, para o convento dos frades. Ainda hoje ela, não é? Tudo que colhe, leva, partilha para as pessoas que precisam, não é? E aí a gente nasceu e já foi assim, criado e orientado, educado com essa intimidade muito grande com Jesus Cristo. Então eu tenho uma tia freira, né, irmã Bernadette, que também foi uma inspiração também para a vida religiosa. Porque sempre que ela chegava, né, eu admirava muito a maneira como ela se portava conosco. Cantava muita música de Padre Zezinho conosco, então aquilo foi me encantando, né, para a vida religiosa. E eu fui crescendo e mesmo conhecendo outras pessoas, conhecendo alguns rapazes, mas não me encantavam como eu já estava encantada pela vida religiosa. E aí foi quando eu entrei, de fato, no internato e lá eu conheci mais de perto a vida das irmãs e a maneira como elas rezavam, como elas viviam, então isso me encantou. E tratando-se de São Francisco, eu acredito que é por conta do papai e mamãe que são franciscanos e sempre trouxeram a história de São Francisco, né, para a gente, para a nossa vida. E isso me levou a me encantar pela vida religiosa franciscana do Bom Conselho. Que lindo, gente, uma história linda. Irmã Expedita, o que levou a decidir a vida religiosa e por que escolheu a congregação das Irmãs Franciscanas de Nossa Senhora do Bom Conselho? Isso mesmo, Roberta. Há pouco tempo eu respondi, né? Quase já respondi a sua pergunta, porque era a congregação que morava lá em Bom Conselho, né? Que por sinal é lá a nossa casa-mãe. E foi lá onde minha tia também é freira dessa congregação, hoje já bastante idosa, mas ainda está viva conosco. E conheci a congregação através dela e de outras irmãs, né? Que eu fui visitar o colégio. Irmã Olindina, uma hoje que está na Casa Geral, foi minha inspiração maior, né? Porque aquele jeito simples, aquela maneira, quando eu encontrei com a irmã Olindina lá uma vez no colégio, então ela, não sei, aí ela passou algo muito forte para mim, né? Ela apresentou um Jesus Cristo diferente, né? E ainda hoje, assim, quero o maior bem e tenho ela como minha inspiração vocacional. Então eu escolhi a congregação porque nós conhecemos, foi a primeira congregação que eu conheci realmente. E também o São Francisco ter me chamado desde esses primórdios, né, desde a família, que segue, todo mundo viveu. Então, irmã Expedita acabou de dizer que o chamado dela para ser vocacionada religiosa a esta congregação foi uma experiência vivida com família, com irmãs e primeiramente com contato com Deus. E hoje nós agradecemos a irmã Expedita no dia especial para o Colégio de São José, que o dia de Santa Clara, como vocês estão vendo, o nosso São Francisco, né? São Francisco, o nosso Pai, Deus, Nossa Senhora, ou seja, nós estamos aqui na casa de Deus. E para pedir os agradecimentos de irmã Expedita, como religiosa, nós vamos pedir a ela que ela agradeça
hoje a nossa mãe, não é, Santa Clara, a São Francisco, para terminar esta entrevista. E desde já, irmã Expedita, eu te agradeço, não é? Você é uma pessoa muito dedicada, não é? É uma mãe para nós. A gente costuma dizer, como funcionárias dela, que ela não é uma diretora, ela é uma mãe. Obrigada. Eu fico assim emocionada, não é? Porque realmente o nosso papel, o nosso maior carisma é realmente tentar levar Jesus Cristo às pessoas, ser testemunho de paz, do bem, né? Tentar viver, pelo menos eu tento, né, junto com a nossa fraternidade, com o nosso instituto, viver um pouco da vida de Santa Clara e São Francisco, né? Tentar viver o que eles nos ensinaram e continuam nos ensinando até hoje. Então, que Santa Clara, hoje um dia especial, né, é a patrona da televisão, né, por ser aquela que assistiu à missa no seu localzinho doente. E de lá, quando as irmãs perguntaram a ela, Clara, como é que foi a celebração? Ela contou para todos como foi que aconteceu a Eucaristia, e ela não estava presente, né, na capela na hora da missa. E no seu cantinho, né, doente, ela viveu toda a Eucaristia, né? Então ela visualizou a Eucaristia, visualizou todo o povo de Deus rezando e para o Pai do Céu, tudo, né? E o que eu tenho para dizer de Santa Clara é que ela abençoe todo o nosso Brasil, o nosso povo, né? Nossos institutos, nossos colégios, esse tempo de pandemia, que ela abençoe, que ela proteja todo o povo de Deus. E São Francisco, né? Que é esse homem da paz e do bem, que nós possamos continuar sendo instrumentos da paz e do bem, não é? Onde quer que nós estejamos, e viver principalmente deles a humildade, a simplicidade, o amor, né? Que a gente possa abraçar, independente do que a gente fizer, né? Que faça bem. Ela dizia às suas irmãs sempre, faça poucas coisas, mas as faça bem. Então é isso que a gente pretende, né? E que a gente conquista a cada dia, tentar fazer bem e com amor aquilo que Santa Clara e São Francisco nos orientam. Muito bem, irmã Expedita. Então vejam a responsabilidade, pais. Vocês escolheram uma escola para deixar os filhos de vocês nas mãos de religiosas como essa, que acima de tudo ama e entregou sua vida a Deus. Muito obrigada, irmã Expedita. Obrigada, paz. Um abraço grande. Estamos morrendo de saudade, né, dos filhos de vocês, mas estamos aqui para acolhê-los, né, e viver essa paz e o bem juntos, juntinhos com Santa Clara e São Francisco. Tchau, meus amores. Sua estrela brilhou forte, a todos iluminou. Jesus foi o seu mestre, deixou sua lição. Caetano, bom profeta, seguiu a